Você sabia que a mente é o campo onde se decide a vitória ou a derrota espiritual? E você, o que você tem alimentado em seus pensamentos? Vivemos em dias em que a mente humana se tornou o principal campo de guerra. Não são bombas nem espadas, são ideias, pensamentos que muitas vezes se levantam contra o conhecimento de Deus. A Bíblia revela que as maiores batalhas da vida cristã não acontecem fora de nós, mas dentro de nós. É ali na arena dos pensamentos que a fé é provada, que a tentação começa e que o caráter é definido. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos convida a pensar nas coisas do alto, tudo o que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele mostra o caminho da vitória, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que a mente do cristão precisa ser protegida, disciplinada, guiada pelo Espírito Santo. Pensar corretamente é um ato de adoração. Cada pensamento deve estar submisso ao senhorio de Cristo, porque uma mente sem vigilância se torna território do inimigo. Mas uma mente cheia da palavra de Deus é uma fortaleza. Então, nesta lição vamos aprender a vencer onde a guerra realmente acontece, dentro da mente. Vamos descobrir como filtrar os pensamentos, como resistir aos ataques invisíveis e como manter a paz de Deus, guardando o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Se você puder, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe e marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu quero convidar você a abrir a sua lição, na lição de número 7. Quero convidá-lo também a estar com a sua Bíblia aberta, porque nós estamos entrando em mais uma lição com muito conhecimento, com muita profundidade, com muitas lições, muitas lições para o nosso crescimento espiritual. E eu quero contar com a sua presença, tá bom? Mas é importante, você que é aluno da escola bíblica, você que acompanha sempre esta ministração, é importante que você esteja com a sua lição, se possível em mãos, sua lição. É importante que você disponha também aí de uma caneta, de um lápis, de um bloquinho de nota. É importante, claro, que você também esteja aí de posse da sua Bíblia. E hoje a gente vai fazer também a leitura de algumas porções da palavra de Deus. Então, é extremamente importante que você tenha em mãos a Bíblia para consultar quando for necessário, tá bom? Queridos, na lição de hoje, lição de número 7, nós iremos estudar os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Esta temática, penso ser uma temática muito relevante, importante. Eu particularmente confesso aos irmãos que tenho crescido muito com o estudo desta lição. Quero parabenizar aqui o autor desta lição, parabenizar a CPAD por esta lição tão boa, tão rica, tão oportuna para o nosso crescimento espiritual, lucidando dúvidas, irmãos, que muitas vezes a gente não encontra uma pregação, uma ministração no dia a dia comum da igreja, numa doutrina, num culto de domingo, mas aqui você tem o privilégio de ouvir esta palavra através da escola bíblica. Eu quero louvar a Deus por este privilégio, por esta honra tão grande de trabalhar uma temática tão importante, claro, não à luz da psicologia, não à luz da ciência, não à luz das matérias seculares, da biologia, por exemplo, mas tratar a mente numa perspectiva bíblica. Trabalhar o que é os pensamentos, ou o que é o pensamento, numa perspectiva bíblica. E, diga-se de passagem, a perspectiva bíblica ela é muito mais antiga e também muito mais atual do que qualquer estudo sobre a mente, do que qualquer pesquisa sobre a mente. Qualquer descoberta científica já é tardia comparado àquilo que a Bíblia já revela a respeito da mente humana. E hoje nós iremos estudar os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Vamos então avançando aqui para o nosso texto áureo. Eu quero convidá-los agora
abrirem a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele é um texto-chave. Eu particularmente amo muito essa passagem bíblica. É um texto que trago sempre à memória quando bombardeado por batalhas espirituais. Esse texto é o texto áureo. Quando se fala da mente, quando se fala do pensamento, é importante você ter em mente o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Aqui nós temos, inclusive, como nós podemos ser um gestor dos nossos pensamentos. Como você pode gerir melhor os seus pensamentos? Leia Filipenses, capítulo 4, em especial o capítulo 4, verso 8. Amém, queridos? Que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Queridos, olha que orientação importante que o apóstolo está nos trazendo aqui. O que é que deve permear, ocupar, estar no centro da nossa mente? Aqui o autor está nos mostrando coisas que devem gerir ou que devem filtrar aquilo que entra, aquilo que permanece e aquilo que nós pensamos. Deve ser filtrado por meio desta palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, que a gente vai explorar um pouco mais adiante. E aí nós temos aquilo que deve estar ocupado a nossa mente. É nisso que nós devemos pensar. É nessas coisas que a nossa mente deve estar focada. E aí nós temos a nossa verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, olha, aqui nós temos o cristão sábio e prudente. Ele é aquele que tem cuidado com o que penetra na sua mente, aquilo que governa a sua mente, aquilo que está presente em sua mente. E aí o seu pensamento, obviamente, deve estar obediente, na expressão paulina, cativo a Cristo. Nosso pensamento deve estar cativo a Cristo. E a gente vê isso com mais clareza no texto de Paulo aos Coríntios, que a gente vai ler aqui na leitura bíblica em classe, tá bom? Na leitura bíblica em classe de hoje, que está em Filipenses capítulo 4, verso 8 ao verso 9, e a outra leitura está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3 ao verso de número 5. E eu quero chamar a sua atenção, então, para começarmos aqui a nossa leitura de Filipenses, capítulo 4, verso de número 8 e verso de número 9. Para aqueles que possuem lição, está na lição. Para aqueles que não têm lição, você abre a sua Bíblia para que juntos possamos ler esse texto da palavra de Deus. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A outra leitura é 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao verso de número 5, que diz assim a palavra de Deus: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui Paulo faz referência que nós estamos ainda neste mundo e andamos segundo esta natureza, a natureza terrena, mas ele diz que a nossa luta não é desta mesma natureza. Por isso que ele diz, andando na carne, aqui não fala referente à natureza humana caída, mas à natureza física do homem, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. E aí ele vai para o verso 4. Porque as armas da nossa milícia
não são carnais. Ou seja, não se vence batalhas espirituais com armas físicas, com armas materiais, compreende? Então a nossa luta, a nossa milícia não é carnal, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a aniquilação, para a detenção, para a deletar literalmente as fortalezas das trevas. O verso 5 diz o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha que versículo importante: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser refreado, irmãos. Todo conselho, ou seja, toda conversa, pensamento, diálogo, ideologias, tudo que se levanta contra o conselho de Deus, ou melhor, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, deve ser destruídos. E aqui nós temos todo pensamento, essa palavra conselhos pode ser traduzida por pensamentos, ou seja, todo pensamento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a gnosis de Deus, deve ser levado cativo, né, assim? Levado cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, nosso entendimento, nosso pensamento deve estar cativo à obediência de Cristo. Ok? E aí nós podemos avançar para os objetivos da nossa lição, que diz o seguinte: primeiro objetivo da lição é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Então é a primeira coisa, compreender. Segundo, é encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. E, por fim, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Então, queridos, a lição de hoje ela é fantástica, fantástica. Sem comentários, irmãos. Eu quero, inclusive, chamar a sua atenção, se você puder agora, redobre a sua atenção para tudo aquilo que a gente vai abordar, vai conversar, vai dialogar aqui à luz da palavra de Deus a respeito desta temática tão salutar, falando sobre o pensamento. Então, queridos, a nossa lição traz aqui na nossa introdução de que o ser humano, composto de corpo, alma e espírito, a alma sendo a sede das emoções, da vontade e do intelecto. Então aqui nós temos o intelecto, que é o que nós iremos meditar hoje. Nosso foco hoje está no intelecto, no pensamento, que é um dos atributos da alma. Então, o pensamento, queridos, o pensamento, ela é a parte cognitiva, é a parte racional, é a parte pensante do ser humano. Então nós iremos meditar sobre esta parte do homem, que compreende aí a capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de compreender. Então nós iremos trilhar este caminho meditando sobre esta parte tão importante do homem que é o intelecto, ok? Vamos falar sobre o pensamento do homem à luz da Bíblia. E aí nós temos a nossa lição apresentando o primeiro ponto, que é uma visão introdutória. E toda vez que a gente vai abordar qualquer aspecto da teologia, sempre é bom voltar ao Gênesis. Por isso que você vai ver por diversas vezes o autor voltando ao Gênesis para começar ali, a partir do Gênesis, expandir para aquilo que se quer abordar a partir do Gênesis, o que diz todo o restante das Escrituras. Então, essa volta ao Gênesis, volta ao princípio, é ver como era lá no Éden, quando Deus criou o homem, o primeiro ser. E aí nós percebemos que lá no Éden nós temos um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos Adão e Eva, um ser pensante, um ser racional,
um ser que compreende, um ser que pensa, um ser que decide, um ser que tem vontade, um ser que tem livre-arbítrio, um ser que adora, um ser que dialoga com Deus. Então nós temos aqui o aspecto racional que é visto exatamente nessa capacidade, tanto de Adão como de Eva, de se comunicar, de compreender, inclusive de governar e guardar o jardim, que foi a orientação dada por Deus para eles. Então aqui nós temos em Adão um relacionamento interpessoal, Adão se relacionando com Eva e Eva com Adão, ele também se relacionando com os animais, nomeando os animais, governando os animais, guardando a terra, cultivando a terra, esse relacionamento de Adão com Eva, com a criação e também com Deus. E nós temos, então, aqui o relacionamento também intrapessoal, ou seja, Adão também pensa, ele para, ele reflete, ele pensa consigo mesmo, ele também é um ser reflexivo. E aí, irmãos, para todos esses propósitos que Deus colocou no homem, para todos esses processos que Deus colocou no homem, na mente do homem, mostra literalmente que o homem é um ser pensante, é um ser que tem raciocínio, que tem intelecto, que elabora os seus pensamentos, que toma as suas decisões. E aí nós temos, inclusive, a decisão de Eva e de Adão, a decisão errada que eles fizeram com relação a desobedecer a Deus. Você vê, por exemplo, nosso autor pontuou categoricamente aqui o comportamento mental relativo ao pecado, tanto de Eva como de Adão. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Eva pensou que o fruto era bom, que era agradável aos olhos, pensou então que era bom de se comer, e aí provou, e não só provou, compartilhou também com Adão. Adão não pensou o que devia e pecou. Adão não pensou no mandamento, na ordem de Deus, simplesmente aceitou o fruto das mãos de Eva, comeu e pecou. Por isso que o texto lá de 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz que Eva foi enganada, mas Adão, não. Adão não foi enganado. Adão, ele não foi enganado como Eva, mas de fato Adão, ele come de forma consciente, ou seja, ele sabia, ele tinha o mandamento, mas não pensou no mandamento, não guardou, não observou o mandamento, simplesmente ignorou aquilo que Deus havia falado, não pensou naquilo que devia e, consequentemente, pecou. E aí transgrediram a lei de Deus. E aí nós temos o conceito e a origem. Conceito e origens. Pensamentos, irmãos, são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens e diz respeito ao mistério da mente humana, né, que sabes que eles se originam tanto de fatores internos, como também a fatores externos. Fatores internos, o homem pensa, raciocina, compreende, através de fatores internos, como fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores espirituais. Já os fatores externos estão os fatores ambientais, que ele pode sentir, ver, ouvir, também as experiências do cotidiano, tudo isso faz parte dos fatores externos que leva a mente humana a raciocínios, a pensamentos, a lembranças, a informações, a reflexões. E podem também ser uma combinação desses fatores, a interação entre fatores internos e fatores externos. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, seja interna ou externa, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando ou reprovando. Então veja, o ser humano ele pode fazer esse filtro entre aquilo que ele aceita como normal, como aquilo que ele aceita como anormal, como aquilo que ele aprova e como aquilo que ele desaprova. Então o homem pode fazer esse filtro, conforme a gente vê Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde Paulo orienta claramente sobre a importância de nós pensar em algumas coisas, irmãos, que estar ali naquela lista de como gerir o nosso pensamento, que a gente vai falar daqui a pouco, no segundo ponto da nossa lição de hoje. Então, queridos, aí também a lição pontua agora as características do pensamento. E aí, obviamente, nosso autor ele vai aqui trazer
para nós a capacidade imaginativa do ser humano, e veja que desde criança a gente pensa, a gente raciocina, a gente sonha, a gente projeta, a gente estuda, a gente responde, a gente nega, a gente aprova. Ou seja, são cenários silenciosos, às vezes que nos faz pensar, agir, ou barulhentos. Pode ser pensamentos simples ou complexos, com pensamentos neutros ou coloridos. E desde a infância nós temos em nossa mente diversas imaginações. Então, do ponto de vista moral, os pensamentos eles podem ser bons ou podem ser ruins. Eles podem ser puros ou podem ser também pensamentos impuros. Então, o nosso autor pontua que no que diz respeito aos pensamentos, né, no que diz respeito ao ponto de vista moral, pode ser também bons ou ruins, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos, que são frutos então da nossa experiência sensorial, da nossa vivência no dia a dia, esses pensamentos, diz o nosso autor, a mente ele vai criar a partir daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós cheiramos, daquilo que as mãos tocam, daquilo que os olhos veem. Então são fatores ou experiências sensoriais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que pode nos levar a determinados tipos de pensamento. E o nosso autor, a carta, né, nosso querido apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 22, Paulo ele vai ser muito pontual quando ele diz que nós devemos se afastar, se abster de toda aparência do mal. Toda aparência do mal nós devemos então nos afastar. E aí nós temos o nosso autor dizendo ainda, não podemos alimentar nossa mente com pensamentos ou com conteúdos enganosos, irmãos. Não podemos. Lá em Salmos 103, versículo 3 ao versículo 5, uma das palavras que o salmista cita ali, é exatamente não colocar diante dos olhos coisas impuras. Então veja, aquilo que a gente deixa entrar pela janela dos olhos vai para a alma, vai para os nossos pensamentos, afeta nossas emoções, afeta nossas escolhas. Você vai ver que há um texto de Provérbios, que a gente vai citar também daqui a pouco, que fala que aquilo que nós pensamos vai dirigir os nossos passos, percebe? Então olha como é importante você pensar de forma saudável. Você estar com a sua mente cheia de coisas saudáveis, porque assim como você pensa, assim também você vai agir, entende? Então se a sua mente está cheia da palavra de Deus, logo as suas atitudes serão boas, mas se a sua mente está vazia ou está cheia de coisas impuras, muito provavelmente isso vai influenciar de forma direta ou indiretamente as suas decisões. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências. Veja aí, a partir do momento que você não vigia a sua mente, deixa entrar na sua mente, no seu coração, aí pode surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicência. E aí o autor cita, inclusive, Mateus capítulo de número 12, verso 34, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. Percebeu? Lá em Mateus 15, versículo de número 19, a Bíblia fala que do coração do homem procede os maus pensamentos. Ele segue dizendo uma lista de coisas ruins que procedem do coração. E lembre-se, coração na Bíblia é uma menção, é uma menção à mente humana. Então veja, da mente humana procede os maus pensamentos, procede os adultérios, as imoralidades, a mentira, as falsidades e tudo mais, procede a partir aí da mente humana. E por isso que o autor pontua dizendo que cabe a nós abortar o ciclo pecaminoso dos pensamentos. Conforme a gente vê lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13 ao versículo 15, ninguém ao ser tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado, o qual também a ninguém tenta, mas cada um é tentado e enganado segundo a sua própria concupiscência, segundo os seus próprios desejos.
Por isso, irmãos, nós devemos matar, abortar o ciclo vicioso de pensamentos negativos, pecaminosos que muitas vezes nos cercam. Amém, queridos? Tranquilos até aqui? A sinopse, nosso ponto 1, diz o seguinte: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Então vejam, os pensamentos fazem parte da nossa natureza. Agora, eles precisam ser avaliados quanto à sua origem. Esta origem é interna ou externa? E eles são morais ou imorais? Entende? E aí a gente deve filtrar isso para que eles sejam mantidos em nós ou sejam abortados de nós. Compreende? Amém, meus irmãos? Podemos avançar para o nosso segundo ponto? Tranquilo até aqui? Vamos então para o nosso segundo ponto, o ponto 2 da nossa lição, falando sobre a gestão dos pensamentos. E aqui nós temos então 4 subpontos. Primeiro, imperativo, ético e espiritual. O imperativo ético espiritual é justamente sobre a gestão dos pensamentos. E aqui nós iremos meditar mais especificamente no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma epístola conhecida como a epístola da alegria, é a epístola onde Paulo mais expressa as emoções, os sentimentos. É uma carta que faz muitas referências aos sentimentos do homem. E aqui, Paulo, de forma muito contundente, faz uma afirmação acerca da gestão dos pensamentos. E aqui nós temos em Filipenses 4, verso 8, Paulo apresentando os aspectos positivos de como nós podemos usar a nossa mente. Ele começa então falando sobre, ele usa logo de início um pronome indefinido, tudo. E aqui abrange uma grande possibilidade, ou por que não dizer, é uma extensão aqui ampla, né, de como nossos pensamentos, por mais diversos que sejam, eles devem ser filtrados através desta orientação dada por Paulo. E aí ele fala que desde que nós venhamos qualificar nosso pensamento com esses adjetivos. Por exemplo, todo pensamento, irmãos, que eu tenho, tudo aquilo que vem à minha memória, precisa ser filtrado por essas orientações de Paulo, que fala sobre a gestão dos pensamentos. Por exemplo, o que eu estou pensando agora é verdadeiro? Deve-se passar por esse filtro. Porque se não é verdadeiro, nós devemos eliminar da nossa mente, compreende? Outra coisa, o pensamento que eu tenho é honesto? É justo? Puro? Amável? De boa fama? Virtuoso? Ou é digno de louvor? Porque veja, se os meus pensamentos não passam por esses adjetivos, eles não sobrevivem a esses adjetivos, obviamente que eles devem ser renegados, devem ser abortados, devem ser expulsos da minha mente, compreende? Então vejam, eles assim, nisso pensai. Aqui nós temos um imperativo, pensai, ou seja, pense nisso. A sua mente deve estar ocupada em tudo aquilo que é amável, verdadeiro, honesto, puro, de boa fama, que tem virtude e que é digno de louvor. São 9 adjetivos que devem filtrar os nossos pensamentos. Então perceba, queridos, que a nossa conduta, perceba que o uso do imperativo afirmativo, pensai, o que indica uma conduta ativa e não uma conduta passiva, irmãos. Nós devemos ter uma conduta ativa e não apenas passiva. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas. E aí o autor da lição prossegue, é assumir o controle do processo mental e não deixar se conduzir por pensamentos aleatórios ou pensamentos intrusivos. E olha que no dia a dia nós somos muitos bombardeados a muitas vezes
quer entrar ou forçar a porta ou pular a janela para entrar em nós, pensamentos negativos e destrutivos que a gente precisa vigiar muito, irmãos. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo vai falar sobre aqueles que tornaram seus pensamentos fúteis, ou seja, vazios. Cuidado para que você não esteja em um dado momento da sua vida, ou quem sabe na grande maioria das vezes da sua vida, ou de parte da sua vida, estar com pensamentos intrusos, pensamentos negativos, pensamentos que não edificam, pensamentos que não passam no filtro de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. E aí o nosso autor fala sobre acima da técnica. Ou seja, em nossos dias, irmãos, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. Se você pesquisar aí nas redes sociais, na internet, hoje com a inteligência artificial se encontra diversas técnicas de como podemos gerir os nossos pensamentos. São estratégias de valor relativo que imitam o plano da realidade humana, ou seja, está num nível terreno, num nível natural de gestão do pensamento. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus vai muito além. Ela nos ensina que a solução é pensar, mas pensar não nas coisas terrenas, não nos níveis terreno, mas pensar nas coisas que são do alto. Como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E diga-se de passagem, nós precisamos ler, pregar e viver muito o que Paulo ensina aqui em Colossenses 3. Hoje vivemos uma geração cuja mente está voltada demais para o aqui e agora e a sua mente não está como deveria em Cristo nas coisas que são do alto. E aí o nosso autor continua, pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e de discernimento espiritual, com a mente em Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a esta humanidade. Muitas pessoas estão com perturbações na mente exatamente porque o seu coração, a sua mente está voltada para o aqui e agora e não com luz à eternidade. Então, além de encher o coração de esperança que não traz ou seja, nós devemos encher o nosso coração de esperança que não traz confusão, irmãos. A esperança de Cristo, a esperança da glória, da visão celestial, que é infinitamente superior a qualquer que seja a técnica para gestão dos pensamentos aqui nesta terra. Então, todos os sistemas desta vida são inferior, é efêmero, é passageiro, mas o ser humano deve ir muito além, irmãos. Deve colocar a sua mente na palavra de Deus e pensar nas coisas que são do alto, para que a sua mente possa se ver livre dessas correntes que muitas vezes querem amarrar e cativar a nossa mente, presa a este mundo, ao aqui e agora. E aí nós temos diversos textos, como por exemplo Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, Jesus falando sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque nós temos uma tendência muito grande, principalmente agora, final de ano, da nossa mente estar presa a comer, beber e vestir. E aí tem muita gente que, se não conseguir realizar essas três coisas aqui no final do ano, comer, beber e vestir, aí fica depressivo, fica doente, fica desanimado, sem vontade de fazer nada. Alguns até deixam de participar do culto de final de ano, de celebração de final de ano, porque não conseguiu comprar o tênis do ano, a calça do ano, a roupa do ano. E aí nós nos esquecemos de que nosso pensamento, nossa mente deve estar nas coisas dos céus. E todas estas coisas, comida, bebida e vestes, nos serão acrescentadas, meus irmãos. E aí nós temos também Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes devemos levar os nossos pensamentos a Deus em oração, em ações de graças. Compreende? Ou seja, em vez de você andar ansioso, ande em oração. Ande confiando no Deus que governa o passado e governa o presente e continuará governando o futuro. Amém, queridos? E aí nós temos ainda os recursos espirituais.
Quais recursos espirituais nós temos para uma melhor gestão dos nossos pensamentos? Primeiro, a leitura. A leitura bíblica é um dos recursos extraordinários para a produção de bons pensamentos, inspirados na verdade eterna da palavra de Deus. Ou seja, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Eu nunca vi ninguém confuso, perdido, sem direção, porque lê e medita na palavra de Deus. Mas nós encontramos muitas pessoas confusas, perdidas, porque não meditam nas Escrituras. E aí nós temos o meditar, que é refletir, é pensar, é se deter literalmente naquela passagem bíblica. Eis a razão porque alguns preferem fazer a sua leitura devocional logo no começo do dia, porque você faz aquela leitura e leva para o dia a dia o seu pensamento, aquele texto, vai fazendo as coisas, trabalhando, mas a mente ligada àquilo que aprendeu na poderosa palavra de Deus. Então, isso exige o emprego da vontade, a decisão, né? Exige o querer, que vai produzir aí sentimentos elevados como amor, alegria, paz, pelas verdades aprendidas mediante a palavra de Deus, abundante sabedoria e correta direção que a palavra também nos dá para assim prosseguirmos avante nesta vida. Amém, queridos? E aí nós temos ainda, nosso autor pontuando aqui, Jerusalém e Betânia. Aqui ele faz uma metáfora para mostrar que não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Essas circunstâncias externas influenciam a forma de nós pensarmos. E aí o autor cita o cuidado que nós devemos ter, né? Cuidados com a saúde mental, que inclui a observância de uma rotina saudável. E o que é uma rotina saudável, como pontua aqui o nosso autor? É que tem dias, irmãos, que são muito agitados. Tem momentos que nós estamos em dias muito agitados. E aí é preciso a gente deixar Jerusalém um pouco. Jerusalém aqui ele usa como metáfora de um ambiente de Páscoa, onde multidões afluem para Jerusalém e multidões acampam ao redor de Jerusalém, multidões procuram hospedaria em Jerusalém. E ele diz que há momentos na nossa vida que a gente tem que deixar Jerusalém de lado, descer para Betânia, que é a casa de Lázaro, onde Jesus repousava, descansava, Jesus refletia, Jesus pernoitava, Jesus dialogava com seus amigos e repousava também um pouco. Como a própria palavra de Deus diz em Marcos capítulo 6, versículo 31, que Jesus ele convidou seus discípulos para ir à parte, a um lugar deserto, e ali repousar um pouco. Eu sei que há cristãos, irmãos, que parece que eles são contra o descanso. Tem pastores que não podem descansar, porque as ovelhas dizem, não, o pastor não pode descansar. Há muitos líderes que estão aí esgotados, com cansaços físicos, emocionais, cognitivos, porque não podem parar em hipótese alguma. Até porque, se eles pararem, eles sofrem ataques, sofrem críticas por parte, às vezes, até daqueles a quem o líder está ajudando, cooperando, somando com a vida espiritual. Então, irmãos, cuidado, descanso é importante. O próprio Jesus chegou um dado momento que há muitos dias ele ia e vinha, não tinha tempo nem de comer, chegou para os seus discípulos e disse, olha, vamos dar uma pausa, vamos repousar um pouco, vamos descansar um pouco. Jesus, ele retirava esses momentos também para descanso. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Há tempo de estar em Jerusalém, no meio de uma agitação muito grande, e há tempo que nós precisamos ir a Betânia e descansar um pouco. Amém? Só não pode viver o tempo todo em Betânia, nem viver o tempo todo em Jerusalém. Mantenha o equilíbrio. Tranquilos, meus irmãos? A sinopse do nosso ponto 2 diz assim, o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Amém? E aí nós vamos para o nosso último ponto da nossa lição de hoje, que é a batalha na arena dos pensamentos, irmãos. E aí nosso autor pontua no subponto 1 do ponto 3, influências espirituais.
Não podemos negar, em hipótese alguma, de que nossa mente, às vezes, sofre, e por que não dizer, muito, da influência espiritual. Há batalhas espirituais que são travadas em nossa mente. E o nosso autor, ele foi muito pontual em frisar, em identificar isso aqui, e ele diz o seguinte: não podemos simplificar o processo do controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive bombardeios espirituais. Como Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz que há uma luta travada não nas regiões terrenas, mas nas regiões celestiais. Há uma batalha, irmãos. Eis aí a necessidade do capacete da salvação, da espada do Espírito, o capacete em especial, fazendo referência aos cuidados que nós devemos ter em proteger a nossa cabeça, onde estarão os nossos pensamentos. Então, irmãos, há uma batalha espiritual que nós precisamos estar atento, precisamos cuidar da nossa mente, irmãos, para que a gente não venha sofrer essas influências malignas ou perder a batalha no campo espiritual. Então, em função disso, a Bíblia adverte que nós devemos guardar o nosso coração, que é uma referência a guardar a nossa mente, pois os pensamentos influenciam nossos sentimentos, influencia também nossos desejos, influencia também as nossas decisões. É aquilo que eu falei para você lá no início da lição. Aquilo que nós pensamos afetará as nossas decisões, afetará as nossas emoções, afetará o nosso comportamento. E aí, Provérbios, capítulo de número 4, verso 23, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Confirmando o que eu acabei de dizer aos irmãos, a nossa vida é dirigida por aquilo que nós pensamos. Se o seu pensamento estar recheado, tomado pela palavra de Deus, seus passos serão bem dirigidos. Mas caso contrário, você perdeu a batalha na mente e seus passos, suas decisões, suas escolhas, elas terão duras consequências devido aos maus pensamentos que permeiam e governam o seu coração. Judas, por exemplo, Ananias, um outro exemplo, são exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em sua mente, em suas cabeças, e tiveram fins trágicos. Quando o autor fala aqui de ninhos, eu me lembro das palavras de Martinho Lutero, se não me falha a memória, de que nós não podemos proibir que um passarinho faça suas necessidades em nossa cabeça. Você pode estar andando, inclusive eu já passei por esse desprazer, eu estava numa estação de metrô e infelizmente as nossas estações de metrô muitas vezes não estão tão bem cuidadas como deveria. E eu me lembro que eu estava numa dessas estações e um pombo, irmãos, um pombo, ele sobrevoou sobre eu e outros que estavam na plataforma e ele defecou e caiu em cima da minha cabeça. Meus irmãos, no meio da multidão. E aí eu corri para lavar, pedir ajuda lá, o pessoal que tinha água lá para lavar a cabeça. Eu não tive como impedir isso. Não tive como impedir isso. Agora, você pode impedir do passarinho fazer ninho na sua cabeça. Todos nós estamos sujeitos a sermos bombardeados por pensamentos negativos, por um olhar, uma visão negativa que de repente nos assalta. Mas nós podemos cortar o cordão umbilical e não permitir que isso frutifique, não permitir que o passarinho faça ninho na nossa cabeça. Então, entenda essa palavra. Há pensamentos que virão na sua mente que você não tem como bloqueá-lo de imediato, mas você pode cortá-los, eliminá-los à medida que você filtra mediante a poderosa palavra de Deus. Amém? Não siga o caminho de Judas, nem o caminho de Neemias, que infelizmente sofreram influências do diabo, do maligno, e infelizmente não filtraram segundo a palavra de Deus e foram destruídos conforme os seus próprios pensamentos. E aqui o nosso autor, ele encerra a lição falando sobre os cuidados práticos. Irmãos, os cuidados práticos para com a nossa mente dariam outro sermão, dariam uma outra mensagem.
Quem sabe em breve a gente não ministra uma palavra sobre os cuidados práticos com a mente. Nosso autor colocou aqui que o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Primeira medida, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Meus irmãos, eu achei muito interessante essa colocação aqui do nosso autor, porque olha, a nossa mente precisa estar literalmente renovada, irmãos. Precisamos estar com a nossa mente renovada. E a renovação da mente acontece por meio da oração, da leitura, mas também acontece por meio das decisões conscientes que nós fazemos no nosso dia a dia. E Paulo nos ensina na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 5, que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja que isso exige de mim e de você vigilância mental, discernimento espiritual, atitudes práticas, e aí nós temos essas orientações dadas pelo nosso autor, que a primeira orientação é nós não nutrir pensamentos distorcidos em nossa cabeça. Não tenha pensamentos distorcidos, irmãos. Tem gente que vive num complexo de inferioridade tão grande. E o que é, pastor, o complexo de inferioridade? É você pensar de forma negativa a respeito de você mesmo. Por exemplo, Deus não pode me usar porque eu sou incapaz, pastor. Veja, é um pensamento negativo que você tem de você mesmo. Já o pensamento de superioridade é você pensar, eu sou melhor. Aqui nesta igreja eu sou melhor. O meu dom é maior. Eu tenho mais habilidades. É você pensar mais do que realmente você é. Se nós não devemos pensar menos do que somos, também não devemos pensar mais do que realmente somos. Ambos são mentiras do inimigo, irmãos, que quer colocar na nossa cabeça mais do que a gente é ou menos do que a gente é. Porque, veja, quando você tem complexo de inferioridade, isso te paralisa. Se você tem complexo de superioridade, isso te corrompe, compreende? Então, o complexo de inferioridade te paralisa e o complexo de superioridade te corrompe. Então, a mente equilibrada reconhece que nada sou sem Cristo, mas tudo posso com Ele. Amém, queridos? Ou nele, né? Então, irmãos, um exemplo, inclusive, prático, é que como pregador, como professor, você jamais deve se sentir superior aos outros quando você está, por exemplo, no púlpito. Você nunca deve se sentir melhor do que os outros. Amém? Porque se você é tomado pela soberba, você começa a pregar sem a dependência de Deus. Isso é perigoso demais. Então, mantenha o foco em Cristo. Olhe somente para Ele. Não foque em você. E não pense de você mais e nem menos do que quem você realmente é em Cristo. Amém? Segunda forma de você também ter cuidado com a sua mente é você purificar a mente de maus pensamentos. E aí nós temos o texto de Tiago, capítulo de número 4, versículo 8, onde Tiago nos exorta: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Achei interessante aqui essa expressão duplo ânimo falado aqui por Tiago, porque essa expressão, ela significa mente dividida. É uma mente que ora tem fé, ora tem dúvida, ora está pensando no mal, ora está pensando no bem. Então, purificar a mente é você escolher de que lado você está. É você rejeitar o que contamina e alimentar a sua alma daquilo que santifica. Amém, queridos? Então, que você possa orar ao Pai, orar a Deus, pedindo que Ele renove a sua mente, tire da sua mente qualquer pensamento que, porventura, esteja manchando, né, a sua mente. Amém? E aí nós temos um terceiro conselho, é livrar-se da intoxicação. Irmãos, é muito importante isso. Nós hoje vivemos um verdadeiro bombardeio diário de imagens, notícias e opiniões. Esse excesso, que é hoje chamado de fadiga cognitiva,
rouba literalmente a nossa paz, nos torna ansiosos. E o próprio Jesus nos alertou em Mateus capítulo de número 6, versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Então veja, a mente, ela precisa também de silêncio, precisa de paz, precisa de tranquilidade, entende? Não podemos estar com a nossa mente toda hora bombardeada de informações. Tem hora que você precisa, escute isso, desligar o celular por alguns minutos. Especialmente, irmãos, antes de dormir, 30 minutos antes de dormir, desliga teu celular, tira ele de cena. Eu confesso para os irmãos que eu fiz isso. A partir de 11 horas da noite, meu celular ele entra no modo noturno. Fica tudo escuro na tela do meu celular. Aí ele já está sinalizando, vai dormir. E aí eu tenho tido, irmãos, bons resultados com relação a isso. Bons resultados. Então é importante que você substitua, né, os feeds de notícias por leitura bíblica, por meditação na palavra. Deixe o Espírito Santo falar com você. E ele fala melhor nos nossos silêncios. Amém? Em quarto lugar, nosso autor também fala sobre outros cuidados aqui com a nossa mente, que é focar a mente no que edifica e nos instrui. Então veja, nós devemos focar a nossa mente naquilo que edifica ou naquilo que nos instrui. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, ele vai falar sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, nem todas as coisas me edificam. Então veja, nem tudo que é permitido é saudável, entende? A mente cristã, irmãos, ela precisa escolher entre aquilo que constrói e aquilo que destrói. Ou seja, seja seletivo naquilo que você escuta, as músicas, aquilo que você vê, as séries, as conversas, porque há conversas que podem parecer lícitas, pode até parecer lícitas, mas se ela não está edificando a tua fé, ela drena a tua energia espiritual, ela drena a tua força espiritual. Então pergunte se aquilo que você está assistindo, aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está dialogando, se ela te aproxima de Cristo ou se porventura, ainda que não sejam pecados em si mesma, está te distraindo do Senhor. Compreende? E aí nosso autor termina falando sobre construir relacionamentos saudáveis. E aí nós temos mais um cuidado com a nossa mente, construir relacionamentos saudáveis. E o autor vai citar aqui os textos de Salomão em Provérbios 12, versículo 18. E Salomão afirma que a língua mansa é árvore de vida, mas a língua perversa quebra o espírito, ou seja, as relações conflituosas minam a nossa mente. Então, irmãos, evite a todo custo fofoca, discussões inúteis, amizades que te afastam da paz, gente amarga que contamina teus pensamentos. Evita essas pessoas. Busque relacionamentos que te aproximam de Deus, não que deixes ruídos aí na tua vida espiritual, que deixes ruídos aí na tua vida com Deus. Amém, queridos? Então, cuidar da mente é um ato de santidade, irmãos. O que entra pelos nossos olhos, ouvidos, corações, constrói fortalezas. E algumas são de Deus, são boas, e outras são de inimigos, são negativas. Por isso, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos guardar a nossa mente. Isso é muito mais do que um conselho psicológico, na verdade é um mandamento espiritual. Nós protegemos a nossa mente, porque a mente transformada é o primeiro passo para uma vida transformada. Guarde isso. Uma mente transformada é o primeiro passo para uma vida transformada. Amém? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 3. A mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. E aqui a gente vai para o final da nossa ministração de hoje, abordando aqui a nossa frase que eu sempre coloco no final das nossas aulas, que é a seguinte: quem governa seus pensamentos vence suas batalhas, porque a mente é o campo onde Deus forma vencedores. Quem governa a sua mente? A sua natureza caída, corrompida, o maligno,
ou o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que governa a sua mente, é ali onde Deus está formando vencedores. Porque em Cristo Jesus, com a mente nele, nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe você. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal, AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe você. Uma excelente aula. Que Deus te use para a glória do seu santo nome, tá bom? Fique na paz. Um abraço para você em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula aqui no seu canal EBD Explicada 2.0.